Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de ética geral e profissional. Hoje eu quero convidá-los a juntos fazermos uma oração, que hoje nós tivemos uma reunião do corpo docente da nossa instituição e foi votado, então, a possibilidade de todos os professores estarem fazendo a mesma oração com os seus alunos no início de todas as aulas. E aí, independentemente da nossa religião, da nossa crença, é algo simples que acredito que não vai ofender a crença de ninguém. Então, a oração é o seguinte: inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em nós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem vos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Aproveito para fazer o convite que quem quiser, na noite de amanhã, fazer a abertura, fique à vontade. Como eu estava dizendo, nossa aula hoje é a terceira aula, é o nosso encontro, e hoje nós vamos começar a falar sobre o Código de Ética e Disciplina da OAB. O Código de Ética e Disciplina, ele existe para regular, para estabelecer os deveres do advogado para com a comunidade, para com o seu cliente, para com o outro profissional, porque lembra que o amigo de hoje é o inimigo de amanhã, na frente do juiz, na sala de audiência, e ainda a publicidade, a recusa de patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. É a Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que nós veremos que sofreu algumas alterações em 2006. É ela que vai dispor sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que é o grande terror dos acadêmicos do curso de Direito, né? No que tange a nomenclatura do Estatuto da Ética e Disciplina da Profissão da Advocacia, sua objetivação é a atenção à ética profissional, que se denomina deontologia jurídica. Então, se perguntarem se vocês tiveram aula de deontologia jurídica, vocês estão tendo essa aula, que é a aula de ética profissional. Ou o estudo dos deveres dos profissionais do direito, especialmente dos advogados, porque de todas as profissões jurídicas, a advocacia é talvez a única que nasceu rigidamente presa a deveres estritamente éticos. Lembrando que esses deveres éticos são oriundos de uma certa moral, não é? Que passou por algumas transformações ao longo da história, ao longo do tempo. Assim, temos o processo de codificação, ou seja, de coordenação das regras pertinentes às relações jurídicas, criando um corpo de princípios sistematizados. Codificar é colocar numa ordem do mais simples para o mais complexo. Quem já tratava disso era o Descartes na sua filosofia. O Código de Leis é criado pelo Poder Legislativo, onde predominam em âmbito geral vereadores, deputados,
e esses códigos têm como principal característica estabelecer uma administração da sociedade. Por esses códigos, as pessoas passam a ter maiores direitos. No caso do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, vai disciplinar a conduta ética, moral, valorativa, fato, valor moral, que é valorativo, norma, da profissão advogado, prevendo direitos e deveres, com determinação de profissionais e punição em casos de descumprimento de tais deveres, né? Porque direitos. De acordo com o texto da Lei 8.906, de 94, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma instituição de natureza jurídica de caráter público, porque não é porque eu atuo de forma privada, eu tenho o meu próprio escritório, que eu não posso atender de graça um necessitado. Tem um caráter público o exercício da advocacia. Nós, enquanto advogados particulares, privados, podemos sim atuar gratuitamente. Basta nós fazermos os termos e anexá-lo junto à procuração ad judice. Trata-se de uma organização, a Ordem dos Advogados do Brasil, trata-se de uma organização com jurisdição própria para cada estado da federação. Embora a definição legal pareça bem objetiva, existe uma série de questões que envolvem o conceito e a natureza jurídica da OAB, mas majoritariamente ela vai ser uma instituição, um órgão de natureza jurídica que tem caráter público. O que a OAB faz? Qual que é o papel dela, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, então, ela é a instituição que representa os advogados enquanto uma classe profissional. Todas as classes têm os seus órgãos, né, de representação de classe, o seu sindicato. O nosso é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela é encarregada de fiscalizar e orientar o exercício da advocacia, além de coibir, de proibir, de impedir práticas que infringam o Código de Ética. Então, nós temos o Estatuto da OAB e o Código de Ética e Disciplina, que nós vamos estudar nessa nossa disciplina. A instituição também é responsável pela realização do Exame Nacional de Ingresso à Carreira Advogado, que autoriza os bacharéis de direito ao exercício da atividade de classe, uma vez aprovados em tal avaliação, composta de 2 fases. Suas funções não se limitam, porém, à representação da classe advocatícia. A OAB também tem como função a defesa da Constituição, dos direitos humanos, do Estado de Direito e da justiça social. Para isso, podemos voltar no tempo e falar da sua criação. Quando nós falamos que a OAB tem por objetivo a defesa, acima de tudo, da Constituição Federal, dos direitos humanos, do Estado de Direito, né, democrático, que seja social, nós queremos demonstrar que, para a OAB fazer isso, ela vai criar vários grupos. Então, nós vamos ter um grupo que vai cuidar só das questões relativas ao meio ambiente, um grupo que vai cuidar da violência doméstica, um grupo que vai cuidar só da área criminal. Nós vamos ter o grupo dos jovens advogados. São vários grupos, o da saúde e por aí vai. São vários grupos que serão formados dentro daqueles que estão inscritos na Ordem dos Advogados, onde nós teremos a figura de um presidente e dos seus secretários, que irão compor várias comissões. Então, nós teremos a Comissão da Saúde, a Comissão do Meio Ambiente, a Comissão dos Direitos Humanos, a Comissão dos Presídios, e por aí vai. Tem várias comissões que são constituídas dentro da seccional da OAB. A criação da OAB e a composição
criação da OAB e a sua composição. A OAB ela foi criada em meados de 1930, foi o decreto 19.408, que substituiu o antigo Instituto de Advogados do Brasil, devido a transformações que ocorreram com a Revolução de 30, que foi nada mais do que um movimento armado que depôs o presidente Washington Luiz. Após a vitória desse movimento armado, que deu poder a Getúlio Vargas, um dos primeiros atos do então presidente Getúlio Vargas foi instituir o decreto que criava a Ordem dos Advogados do Brasil. Desde lá, a função primordial da instituição é fiscalizar, defender e representar a classe dos advogados. A classe dos advogados possui algumas prerrogativas que nós vamos estudar quando nós formos ver os artigos detalhadamente do Estatuto da OAB e do Código de Ética e Disciplina. Nós temos algumas prerrogativas específicas que só cabem a nós enquanto advogados. Toda a sua atividade é regida pelo Estatuto da Advocacia, da OAB, que é composta pelos seguintes órgãos. São 4 órgãos que vão compor a classe da OAB. 1, o Conselho Federal. 2, os conselhos seccionais. 3, as subseções. 4, as caixas de assistência dos advogados. 1, o Conselho Federal é a principal entidade de representação da Ordem dos Advogados do Brasil em todo o país. Ela é localizada em Brasília. O Conselho tem como dever fiscalizar, orientar o exercício da profissão de acordo com o Código de Ética e o Estatuto da instituição, o Estatuto da OAB. Nós vamos estudar isso com mais riqueza de detalhes um pouquinho mais para frente. Então, esse é o órgão maior, né? O Conselho Federal, que se localiza em Brasília. Depois nós temos os conselhos seccionais, que são aqueles que são localizados nos estados que compõem a nossa federação. Os conselhos seccionais são setores distribuídos pelos diferentes estados federativos para representar a classe, a Ordem dos Advogados do Brasil em cada um deles. Suas funções são designadas pelo Conselho Federal. Então, o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso está localizada em Cuiabá e o Conselho Federal, Brasília. Subseções são partes autônomas dos conselhos seccionais, instaladas nos principais centros regionais: Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol do Oeste, compõe a subseção, alguém sabe? De Mirassol do Oeste, né? Eu ia falar, eu não estava conseguindo ligar o microfone. Compõe a subseção, então, de Mirassol do Oeste. A subseção de Mirassol do Oeste, na nossa região aí, é o maior órgão da classe advocatícia. Todas as ações que forem acontecer relativas a ter que fazer uso das atribuições do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil será feita pela subseção da OAB. Porém, tem as suas representações em cada uma das comarcas. Embora seja uma subseção pequena, ela tem a sua representação dentro das comarcas. Em Araputanga, nós temos um advogado que representa a subseção. Em São José dos Quatro Marcos tem outro, né, que representa a subseção. E assim vai sendo dividido por classes as subseções pelos maiores centros regionais. E nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, que atua ao lado de cada conselho seccional. Então, vai para os estados, né, para a capital. E tem a função de prestar assistência aos advogados. Para onde vai
o dinheiro da anuidade que o advogado paga todo ano. Todo ano o advogado vai pagar a sua anuidade. Essa anuidade vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. Essa Caixa de Assistência é que vai manter todo o Conselho Geral da Ordem dos Advogados do Brasil. Dentro dos conselhos seccionais, nós temos ainda a Escola da Advocacia, que é a ESA, né? A Escola Superior de Advocacia, que é a ESA, que oferece cursos de pós-graduação. Porém, não pensem vocês que por serem advogados e pagarem anuidade, a pós-graduação é gratuita, ela também é paga. É para suprir toda a pompa e circunstância que o direito sempre exigiu de nós. E vai continuar exigindo, né, por muito tempo. Então, nós temos 4 pontos importantes a serem guardados. Conselho Federal é o órgão máximo da Ordem dos Advogados do Brasil, localiza-se em Brasília. Os conselhos seccionais, que se localizam nas capitais, né, da federação, nos estados. As subseções, que se localizam nas maiores seccionais, subseções de maior população, os que representam centros regionais, Mirassol, Pontes e Lacerda, são as subseções. E a Caixa de Assistência, que é para onde vai todo o valor que é pago pelos advogados nas suas inscrições, assim que é aprovado, e na sua anuidade. A Caixa de Assistência, ela promove diversos eventos durante o ano. Esses eventos estão sendo online. Se vocês pesquisarem no YouTube ou no Simpla, naquele site, né, de eventos, SYMPLA, Simpla, vocês vão ver que tem vários eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. E quem custeia é a Caixa de Assistência. Ela patrocina os eventos, quando eram presenciais, né, patrocinava também, disponibiliza canetas, pastas, os custos para com as despesas do palestrante, e por aí vai. Mas realiza vários eventos lá na sua seccional e patrocina eventos nas subseções também. Muitos eventos da nossa faculdade foram patrocinados pelo Conselho Seccional, pela Caixa de Assistência da OAB. Porque a OAB é importante para os advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil é importante em inúmeros sentidos para o advogado. Por meio da fiscalização e da orientação, sua atuação favorece as melhores práticas dentro da profissão, prezando pela atuação ética do advogado. Além disso, com o exame da ordem, a OAB seleciona profissionais qualificados para atuarem de acordo com a melhor técnica jurídica. Aonde nós aprendemos a técnica jurídica? Não é somente em sala de aula, é no estágio, né? Que uma parte é em sala de aula, outra parte é dentro do nosso núcleo de práticas jurídicas, que nós temos muitos processos em que vocês irão atuar de verdade lá, né? Tendo os clientes de vocês, cuidando deles, inclusive no período de férias. Somente advogados inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil podem exercer a profissão e quaisquer atos realizados por profissionais não habilitados são considerados nulos. E aí vocês perguntam, como é que nós vamos atuar nos casos reais dentro do núcleo de prática jurídica da faculdade? Vocês vão atuar juntamente com os professores que atuam, que estão à frente do núcleo de prática jurídica. Vocês farão uso da OAB desses profissionais, desses professores, do token para ter acesso ao PJE, né, a tecnologia, e vocês também terão a carteirinha de vocês de estagiário. Vocês também vão tirar a carteira da OAB de vocês de estagiário, que é obrigatória.
Então, vocês vão ter a carteirinha aí de vocês, para vocês também estarem atendendo os clientes. Existem controvérsias doutrinárias e principalmente políticas quanto à realização e obrigatoriedade do exame da OAB para a inscrição junto aos quadros. O que se discute é que, se o aluno já passa 5 anos na cadeira, né, na academia, fazendo seus estudos, passando por diversas avaliações de todos os tipos, ele é treinado em sala de aula para bem atender o seu cliente durante 1 ano, praticamente. Depois ele vai ficar mais 1 ano atendendo os casos reais, tendo seus próprios clientes, os seus próprios processos. Por que ele tem que passar por esse exame? Porque a doutrina majoritária e a política, principalmente, entende que é necessário a realização do exame para medir o grau de conhecimento. Eu, particularmente, acredito que a prova, nos moldes que ela está, há cerca de aproximadamente 8 anos, ela não mede conhecimento advocatício de ninguém. Muitas provas são mais difíceis do que provas para o ingresso à magistratura, para ingresso ao Ministério Público. Então, a Ordem dos Advogados hoje é algo de muita disputa e que tem transformado-se num grande trauma para a maioria dos acadêmicos. Muitos dos melhores alunos não conseguem passar nas provas de tão nervosos que ficam, que parece que não enxergam as questões que estão lá, que são coisas óbvias. Quando forem fazer o exame da ordem, não se preocupem com o horário, tem horário para entrar. O horário de sair, esquece. Porque se a gente fica preso em quem está saindo, não presta atenção. A prova é longa, a prova é cansativa, as questões são extensas na maioria das vezes, e nós precisamos de concentração. Esquece que o mundo existe. Você está ali, aquele momento é o momento que vai decidir a sua vida. E se não passar na primeira vez, você pode fazer quantas vezes você quiser. Por isso, a minha dica é: adiantem o TCC de vocês o máximo que vocês quiserem. Porque quando vocês estiverem no 9º semestre, vocês estarão desesperados para prestar a OAB. Não sei por quê, né? Há tempo para tudo. Mas, como é autorizado, a maioria fica desesperado para prestar. E aí não faz nem o TCC e nem se dedica como deveria para a OAB. Então, os que puderem, os que já tiverem escolhido seus temas, comecem a desenvolver, mesmo que sozinhos, ou peçam a ajuda de algum professor, que seja o professor da área que vocês pretendem desenvolver o TCC, e comecem a desenvolver. Participem do NUPED. A maioria dos meus orientandos já estão com o TCC pronto. Eu já tenho um que está prontíssimo. Ele vai para aquela qualificação que está sendo divulgada, porém o TCC dele está pronto. E isso facilita muito para quando for prestar o exame da ordem, porque pode prestar de cabeça fresca que o TCC está pronto. Tive orientandos que já se formaram, que publicaram tantos artigos científicos, que é o TCC de vocês, que para defesa oficial podia pegar um deles, jogar para cima e escolher e defender, de tantos trabalhos acadêmicos que já haviam feito, por participarem do NUPED, por participarem de diversos eventos, estarem sempre antenados a esses eventos acadêmicos e jurídicos, não só com o objetivo de obter as horas de atividade complementar, que todo mundo precisa ter, mas sim de ter um grande crescimento, um grande desenvolvimento aí intelectual. Então, procurem se dedicar para o TCC agora. Talvez vocês achem cedo, outros não, mas agora é o momento. Comecem a se dedicar agora que vocês ainda têm tempo. Quando chegar no 9º semestre, todo mundo vai querer prestar a OAB, e aí vai estudar para a OAB e vai esquecer do TCC, e aí acaba sendo reprovado. Na nossa última turma de formandos, nós tivemos alunos que não se formaram porque não deram conta de fazer o TCC.
A prova da OAB, né, do exame de ordem, ela já gerou inúmeros questionamentos, então, pelos advogados. Há quem defenda que o exame é inconstitucional, por esse fato que eu disse a vocês. Outros defendem que se trata de uma reserva de mercado. Há profissionais, contudo, que enxergam o exame da OAB como uma forma de manter uma boa qualificação dos profissionais, além de dificultar a entrada de quem não se encontra apto para advogar no mercado. Como poderia não se encontrar apto para atuar no mercado se passou por 2 anos só praticando e 5 sentado na cadeira estudando? Essa é a fundamentação de grande parte dos que são contra o exame da ordem. E podemos partir para um outro lado ainda. A profissão seleciona, o mercado de trabalho seleciona. E a maioria ainda entende que é necessário o exame para fazer essa seleção de mercado, para que nós não tenhamos maus profissionais atuando na área jurídica aí. Mas nem assim, mesmo assim, quer dizer, nós vemos muitos casos que precisam ser julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Muitos deles respondem, perdem a carteira da OAB, precisam prestar outra prova, outros são suspensos, outros se mantêm impedidos pelo exercício de outras profissões. Os que são suspensos por alguns períodos. Hoje eu li até alguma notícia no Instagram de alguém famoso que foi suspenso. Não estou lembrando agora, depois eu lembro e falo para vocês. Mas era uma pessoa famosa. E foi suspensa, está suspensa por 3 meses. Qualquer pessoa com bacharelado em Direito pode realizar a prova a partir do 9º período do curso. Então, assim que vocês estiverem matriculados no 9º semestre, vocês podem fazer a prova. Então, se a data da prova cair, vocês estiverem no 8º, não pode. Mas se já estiverem matriculados no 9º, não importa que tenha começado ou não, desde que esteja matriculado no 9º semestre, já pode fazer o exame da OAB. O exame é realizado 3 vezes por ano e conta com 2 fases, sendo uma de 80 questões de múltipla escolha, né, objetiva, e a outra dissertativa. A prova dissertativa vocês escolhem. Então, no ato da inscrição, vocês já vão indicar qual será a área em que vocês gostariam de fazer a segunda fase, que é a fase dissertativa. E aí vocês vão escolher entre tributário, constitucional, civil, penal. Vocês vão escolher a área que vocês se identificam melhor. Não significa que se eu prestei na área criminal, depois que eu passar no exame, eu só posso ser advogado criminal. Ou que se eu prestei na área trabalhista, eu só posso advogar na área trabalhista. Não, é uma possibilidade que a OAB dá para você escolher a área em que você quer prestar a sua prova. Não significa que você só pode atuar nessa área. Nós podemos atuar em todas as áreas que nós quisermos, né? Desde que a gente dê conta, podemos atuar. A prova dissertativa, ela é composta por 5 questões e uma peça processual. Essa peça processual vai ser contada uma historinha para vocês vão identificar a peça e vão escrever. Tem uma folha específica, tem um jeito específico para escrever dentro dessa folha. São 5 páginas, não pode escrever nos versos, não pode ter rasura, a letra tem que ser legível, senão a prova é anulada, ela não é nem corrigida. Então, por isso que a gente sempre fica brincando para pedir para a professora Edna montar o caderno de caligrafia de todo mundo, né, para melhorar a letra. Hoje, a prova ela conta com alto índice de reprovação, o que serve de estímulo para que as faculdades de Direito preparem melhor os seus alunos visando a aprovação. A nossa instituição, quando está próximo do exame da OAB, ela oferta alguns cursos para vocês estarem praticando mais ainda do que já praticam, junto às nossas avaliações, que são todas
voltadas à preparação de vocês para o ENAD e para o exame da ordem. Embora vocês não percebam, as nossas aulas são voltadas para o exame da OAB, por isso muitas vezes as aulas são rápidas, e vocês falam assim, já acabou? Sim, porque nós preparamos vocês para o exame da ordem. As faculdades particulares preparam os seus acadêmicos para serem aprovados junto ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Por quê? Porque quanto maior é a aprovação, maior é a qualidade da instituição. É assim que a sociedade vê. E aí, com isso, consegue captar mais alunos. Enquanto nas instituições públicas não se capacita os alunos para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Capacita-se os alunos para serem profissionais do direito, de todas as áreas, e principalmente capacita para a pesquisa, porque o objetivo das faculdades, das universidades públicas, é a promoção da pesquisa, é a promoção da reflexão, do pensamento, né, de tudo aquilo que a gente estudou anteontem e ontem. Por isso que as faculdades privadas focam mais diretamente no exame de ordem, enquanto as públicas focam mais na pesquisa. Nós temos mais índices de alunos que terminaram o curso de Direito e foram fazer mestrado, doutorado, pós-graduação nas instituições públicas do que nas particulares, nas privadas, porque o foco é a Ordem dos Advogados do Brasil. Uns entendem que o grau de dificuldade da prova serve como estímulo, outros entendem como desestímulo. Temos alunos da nossa primeira turma, que já faz 11 anos, quase 11 anos e meio que a primeira turma se formou, que desistiram porque não dão conta de passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Por que não dá conta? Pelo fato de que fica nervoso. Você chega lá, parece que você não enxerga a prova. Por isso é importante, no nono semestre, prestar a prova, mas prestar sem aquele peso, sem aquela obrigação de que eu tenho que passar. Porque as pessoas ainda têm na cabeça, têm na mente, de que quem faz direito tem que ser advogado. Quem faz direito não tem que ser advogado. A faculdade de direito não é para formar advogados, é para formar um bacharel em direito, que é um profissional apto para atuar em todas as áreas jurídicas. Por isso, não carreguem esse peso na vida de vocês. Além de realizar o exame, a OAB participa de todas as fases dos concursos públicos envolvendo carreiras jurídicas de acordo com a legislação. Para eu ser juiz, para eu ser promotor, para eu ser delegado, para eu ser procurador, eu tenho que comprovar os 3 anos de prática profissional. Como é que eu comprovo esses 3 anos de prática profissional? Advogando. Se não for advogando, dando aula. Então, para eu dar aula, eu tenho que ter, no mínimo, uma pós-graduação. E olhem lá, né? Então, nós temos que comprovar os 3 anos para podermos prestar alguns concursos aí e seguir a carreira jurídica em outro âmbito, no âmbito público, administrativo, e comprovar esses 3 anos. Os 3 anos se comprovam, então, pelo exercício da advocacia e por estarem lecionando na área. O Estatuto da OAB, direitos essenciais garantidos. O advogado que possui a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a carteirinha vermelha, né, é considerado como advogado em todo o país. Onde quer que vá, é advogado. Pode usar como carteira de identidade. Porém, isso não quer dizer que a sua atividade é ilimitada, que ele pode atuar em qualquer lugar do Estado, da nação brasileira. Não pode. O advogado só poderá cuidar de causas indefinidamente na sua seccional. Ou seja, o advogado de Araputanga, de Quatro Marcos, de Mirassol, só pode atuar na seccional de Mirassol infinitamente, quantos processos ele quiser. Nas demais seccionais, o advogado pode atuar somente em 5 processos por ano. Então,
eu só posso advogar aí em 5 processos por ano, porque a minha é daqui de São Paulo. Se eu quiser atuar em mais de 5 aí, eu tenho que pedir autorização. Quem for da seccional de Mirassol do Oeste, da subseção de Mirassol do Oeste, desculpa, pode atuar em quantos processos quiser, em quantas subseções quiser da seccional de Mato Grosso. Então, no estado de Mato Grosso, pode ter infinitos processos. Na seccional de outro estado, não pode. Mato Grosso do Sul, só 5. São Paulo, só 5. Rio de Janeiro, só 5. Se eu precisar atuar em mais de 5, tenho que pedir autorização. Nas demais seccionais, o advogado pode atuar somente em 5 processos por ano. Caso queira representar em mais processos, é necessário fazer uma inscrição suplementar e pagar anuidade. Vou pedir autorização. Se for autorizado, eu tenho que pagar outra anuidade. Além da anuidade da minha seccional, que vai ser a do Mato Grosso, eu tenho que pagar da outra, da seccional, que eu estou querendo atuar e que eu já extrapolei os meus 5 processos. Tem que pagar 2. Olha só. Por que tem que pagar 2? Porque são caixas de assistência diferentes. Outro aspecto previsto no Estatuto da OAB diz respeito à prisão cautelar do advogado. Nesse caso, ele deve ficar retido em uma sala de Estado Maior, que nada mais é do que uma sala em estabelecimento militar. Como não tem na nossa região, né, na ausência, vai ser cumprida em domicílio. E toda vez que um advogado for ser ouvido, ele tem que ser ouvido na presença de outro advogado ou de quem represente a subseção da ordem. Nos casos... Uma pergunta, com licença. A respeito dessa questão de ter que pagar uma nova anuidade para estar advogando em outro estado. Eu tenho que pagar uma nova anuidade, por exemplo, o meu ex-patrão, ele advogava aqui no Mato Grosso, e ele advogava no Mato Grosso, em Goiânia. Se acaso ele quisesse advogar em mais outro estado, era uma nova anuidade ou já não poderia? Uma nova anuidade. Pode em quantos estados você quiser, mas em cada estado, se passar de 5 processos, paga uma nova anuidade. Entendi, obrigada. Se for até 5 processos, não paga uma nova anuidade, só pede autorização. Passou de 6 processos, tem que pagar uma anuidade nova. Se for até 5, não. Então, vocês podem ter 5 processos em cada estado, olha só. Nos casos de audiência, em que o advogado fica por mais de 30 minutos aguardando o início da audiência, ele terá direito a solicitar uma redesignação dessa audiência. Note, no entanto, que esse tipo de situação é muito diferente do atraso na pauta de audiência, que ocorre quando o juiz se encontra no local, porém, por questões da audiência que teve antes da sua, a pauta acabou atrasando. Exemplo, está marcada a audiência para as 14 horas. Eu cheguei lá com o meu cliente às 14 horas. Eu cheguei antes, né? Que a gente recomenda chegar 30 minutos antes. E aí nós chegamos lá para a nossa audiência, deu às 14 horas nada, deu às 14h30 nada, eu posso pedir a redesignação da minha audiência. Por quê? Porque passou dos 30 minutos. Porém, se durante esses 30 minutos ou mais que passou, algum dos funcionários dos serventuários da Justiça passar avisando que a pauta está atrasada, ou pregar lá na parede, né, um comunicado, ou mandar uma mensagem via WhatsApp, que é o que está usando hoje, né, tecnologia, isso não caracteriza a possibilidade de eu solicitar a redesignação da audiência.
Posso solicitar por outros motivos particulares. Por exemplo, tenho uma outra audiência em outro local, não posso esperar. Meu cliente não pode esperar porque ele tem um outro compromisso. Isso eu posso solicitar. Mas se a pauta atrasar pelo fato de que começou uma audiência lá, a primeira audiência das 13 horas, e o juiz, ao ouvir as partes, as testemunhas, na audiência de instrução, debates e julgamento, demorou além do esperado, isso não é motivo para redesignação da audiência, tá? Nós temos que aguardar nesse caso. Em 2016, o Estatuto sofreu alterações, ele sofreu alterações em 2006 e em 2016 também. O Estatuto da OAB ele sofreu alterações e passou a prever uma série de direitos para advogada gestante ou lactante. Nós vamos ver isso também depois com riqueza de detalhes. Hoje, as advogadas gestantes ou lactantes não precisam, por exemplo, passar pelo raio-x do fórum ou lá da cadeia pública quando for visitar o seu cliente. Contam com vaga de estacionamento especial e possuem preferência em sustentações orais e para a realização de audiências. Quando for montar a pauta de audiência, são colocadas sempre primeiro, porque tem preferência. Dentre tantas outras especificidades que o Estatuto e o Código de Ética vai prever para nós, advogados, e nós vamos estudar isso com riqueza de detalhes, como eu disse para vocês. O nosso fórum... antes disso, um resumão. A OAB é um órgão que possui características, então, e funções bastante específicas que são direcionadas ao exercício da profissão de advogado, né, da profissão advocatícia. Isso significa dizer que para cada ramo do direito que eu for seguir, eu vou ter o meu código de ética, né, a ser cumprido. Embora haja alguns questionamentos que envolvem a atividade e a atuação do órgão, né, da OAB enquanto um órgão institucional, o seu papel de organizar, defender e primar pela alta qualidade do mercado jurídico é reconhecido por todos os advogados, e a maioria dos advogados é a favor da prova do exame da OAB. A profissão de advogado tem, aos nossos olhos, uma dignidade quase sacerdotal. Um pensamento aí de Rui Barbosa para vocês. A profissão de advogado tem, aos nossos olhos, uma dignidade quase sacerdotal. Sacerdotes guardam segredos, sigilos, não é? De quando as pessoas vão lá confessar, ele tem que guardar o sigilo. O advogado também guarda muitos sigilos, muitas verdades, muitas mentiras, mas o que prevalece é sempre a vontade do advogado perante a vontade do seu cliente. Por isso, o advogado tem o seu juramento no dia da formatura, e ele vai jurar por atuar em prol da verdade, em nome da verdade, na busca da verdade, para a promoção da justiça, como o bem de todos, né, e da nação. O nosso fórum de hoje é o fórum número 3, lembrando que o fórum deve ser respondido entre as 18h30 e as 22 horas. Alguns alunos do 5º A estão respondendo o fórum fora de horário e ele está sendo excluído. Então, é das 18h30 às 22 horas, né? E o fórum número 3 diz o seguinte: é possível afirmar a dignidade humana como princípio ético jurídico? Será que a dignidade humana é um princípio ético e jurídico? Explique a sua resposta. É uma reflexão bem subjetiva para vocês se manifestarem aí. Lá no sistema AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós temos também lá inserido para vocês uma atividade. E a atividade diz o seguinte: primeira, o princípio da dignidade humana possui alguma relação para com a ética em âmbito geral? Explique a sua resposta. Número 2, o princípio da dignidade humana possui alguma relação para com a ética em âmbito jurídico?
Então, as duas questões, 1 e 2, tratam da dignidade humana, assim como o nosso fórum. Tratam da dignidade humana, só que a questão número 1 fala se a dignidade humana se relaciona com a ética geral, todas as profissões, todos os ofícios. E se a dignidade humana se relaciona com a ética no âmbito jurídico, no âmbito do direito. E a questão número 3, com ênfase na leitura do texto proposto para a aula de hoje, explique o título do texto. Tem um texto inserido lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, e é para vocês explicarem, então, o sentido do título do texto. Essas são as nossas atividades de hoje. Nossa aula hoje foi mais rápida, porque são 3 questões, né, para vocês responderem. Amanhã nós vamos dar uma revisada no que a gente viu segunda, terça e hoje, e vamos ir entrando um pouquinho mais no nosso Estatuto da OAB e até chegarmos no Código de Disciplina, né, que é o Código Disciplinar. Quaisquer dúvidas, entrem em contato no nosso WhatsApp, que eu estarei respondendo, e as 3 questões é até as 23h59, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa no chat. Luar, as 3 questões é até as 23h59, e o fórum é até as 22h, porque o fórum conta a presença na nossa sala de aula, né? Não vai trancar nada, eu vou aí te buscar, você vai ver. Então é isso, pessoal. Amanhã, se alguém quiser fazer a oração inicial da nossa aula, só mandar um recadinho, fiquem à vontade, segura todo mundo na mão de Deus, que a gente consegue ir, né? A gente vai devagar e sempre. Dúvidas podem chamar no WhatsApp. Então, fórum até às 22h, façam ele primeiro, depois façam a atividade, tá bom? Um grande abraço a todos, se cuidem, #fique em casa, até mais. Professor, eu que já... Ih, eu saio do ar.